no esquema, tudo no esquema. Deixa eu botar até meu fone aqui também. Estão me ouvindo, gente? Tudo tranquilo? Vou apagar o quadro, Tudo no esquema? Tá, eu vou botar. Tudo no esquema aí, gente. Tá tudo no esquema, tudo certinho. Onde é que eu vejo o pessoal aqui? O pessoal vai falar comigo aqui aonde? Falam comigo ou não? No YouTube aí, no chat. Chat YouTube. Chat, sei lá. Clube concurseiro, sei lá. Chat YouTube, não. Ah, beleza. Olá. Grato pelas aulas, tudo ok. Cíntia Maria, tudo certinho, tudo tranquilo. Ficará disponível assinar essa live? Sim ou não? Vai ficar live disponível. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Vamos nessa? Galera, boa tarde para todo mundo, tá? Vamos pegar agora, nessa horinha aqui, nós vamos pegar 4 pontos, os principais pontos. Eu já deixei com vocês aí, tá? Os 10 principais pontos que a tua banca cobra no teu concurso. A CESP, ela gosta de 10 pontos principais. E nós vamos pegar os 4 mais importantes, os 4 pontos mais importantes. Quais são os 4 pontos mais importantes que caem para a tua prova para você entender processo penal? Quais são os 4 pontos? Eu vou falar com os senhores dos procedimentos mais importantes, que é o procedimento do juizado especial criminal. Vamos entender quais os crimes que ele vai julgar, tá claro? Você vai ter que saber também o tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida lá do tribunal do júri, beleza? O que mais eu queria bater com vocês? Eu quero bater com vocês os aspectos relacionados à forma de produção de provas, prova penal. Você vai entender o que é prova, para que ela serve, quais são os meios de produção, quais são as provas lícitas, as provas ilícitas, quais são os critérios do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Eu também quero falar com vocês, queria bater uma bolinha com vocês a respeito da prisão. Toda a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, não é isso? Que tem a natureza de prisão cautelar, tá? A galera que tá aqui no Instagram comigo, já tem uma galera aí comigo aqui já. Quero falar com os senhores o seguinte, entra lá no meu Instagram, tá claro? Eu tenho um grupo só comigo aqui, tá? Que é arroba, sabe como escreve isso aqui? Prof. André Queiroz. Prof. André Queiroz com Z. Prof. André Queiroz com Z. Tá? Tem um grupo fechado do pessoal, quem tá comigo aqui já sabe, meu grupo fechado. A gente tá pegando ponto por ponto todo dia eu mato com as pessoas 3 questões, são 3 questõezinhas resolvidas, ou em áudio, ou em vídeo, resolvemos questão, matéria resumida, por exemplo, o pessoal do grupo fechado, eu vou dar um resuminho para essa matéria aqui. Tá claro? Resuminho de GCRIM, juizado do júri, provas e prisão. Já dou um resuminho para eles a respeito desses temas aqui. Pegamos cada live exclusiva para eles, então quem quiser vem comigo, Prof. André Queiroz, lá no Instagram, beleza? O pessoal aqui da live aqui já nisso, estamos crescendo aqui, estamos aumentando o pessoal aqui, beleza? Vamos aqui. Vamos pegar esses pontos aqui, gente, tá? Vamos começar falando do juizado especial criminal. O juizado especial criminal, gente, foi um mandamento constitucional. Então a Constituição, ela traça de mandados criminalizantes. E um deles falou o seguinte, olha, eu tenho que criar, a Constituição falou isso com a gente, lá no artigo 98, lá no artigo 98 da Constituição, ela falou o seguinte, olha, a ideia é que se houver uma infração de menor potencial ofensivo, sempre que houver uma infração de menor potencial ofensivo, artigo 98 da Constituição, houve uma infração de menor potencial ofensivo, eu, Constituição, estou dando um mandamento constitucional para que sejam criadas nos estados e em âmbito federal os juizados especiais criminais. Maravilha? E a própria lei vai dizer quais são as infrações de menor potencial ofensivo. Então, o primeiro ponto que o cara tem que estar muito atento nessa situação é que infração de menor potencial ofensivo, a própria lei 9.099 de 1995, então para você ter uma ideia, se você não viu essa lei ainda, tá? Essa lei ela tem apenas 25 anos, 1/4 de século, que já está em vigor, e é para você saber isso aqui, para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. André, qual é a ideia do juizado especial criminal? É julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Mas qual é o coração do GCRIM? No GCRIM, a ideia é adotar as chamadas medidas despenalizantes. O GCRIM, o cara tem que saber isso aqui.
Professor, me tira uma dúvida. Quando o cara comete um crime, o que ele merece? Ele merece cadeia, morte, ser enforcado e a família toda ser morta, queimada. Ok. Mas se o cara realizar um crime pequeno, uma infração de menor potencial ofensivo, a ideia é não estabelecer uma pena para esse cara. Então a lei é a ideia de que eu tenho que ter as medidas despenalizantes, evitar a imposição de pena a esse indivíduo. Evita-se a imposição de pena. E quais são as medidas? E o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Além disso, infração de menor potencial ofensivo, gente, são todas as contravenções. Quem vai fazer prova para a Polícia Civil tem que saber bem a lei de contravenções. Não, professor, estou fazendo prova para o TJ. Eu preciso saber quais são as contravenções? A princípio, não. Mas você tem que saber que se for uma contravenção, que é um crime menor, é uma infração penal anã, tá claro? Menor. Dá exemplo, André, de uma contravenção penal? É você, por exemplo, omissão de cautela em animais. Tem cara que às vezes é dono de animal, gosta de levar um animal solto. Isso é contravenção de omissão de cautela. Cara que bota no carro, gosta de botar som alto no carro, é uma contravenção. Perturbação da paz no trabalho, jogo do bicho, é uma contravenção. É uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser julgado no juizado especial criminal. Bem como também todos os crimes, agora atenção aqui, todos os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Todo crime que não tiver uma pena máxima que não exceda a 2 anos, ele vai ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo. E qual é a ideia da lei? Se ele cometer um crime pequeno, vou fazer de tudo para que ele não tenha o quê? A imposição de uma pena. Evitar a imposição de pena. Porque o crime foi uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não passa de 2 anos. E quais são essas medidas despenalizantes? E aí o cara tem que ter muito bem na cabeça. Porque o cara vai saber isso aqui, eu já faço mais uma mistura com vocês, que é a lei que vai cair para todo mundo. Lei 11.340 de 2006. Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Violência doméstica ou familiar contra a mulher. Vou botar aqui só violência contra a mulher, a gente poder explicar direitinho isso aqui. Violência contra a mulher. Que aí eu vou ver quais são as regras aplicadas. Então, André, o que falou a Constituição? A Constituição falou que tem que criar juizados especiais criminais. Por quê? Porque ele realizou uma infração de menor potencial ofensivo. André, por que uma infração de menor potencial ofensivo? É um crime pequenininho. É um estupro? É a extorsão? É o homicídio? Não, cara, é crime pequeno. Só aqueles crimes cuja pena máxima não passa de 2 anos. Mas, André, qual foi a ideia do GCRIM, da Constituição? Criar o GCRIM para não impor pena a essa pessoa. E como é que eu faço isso? Eu faço através de 4 medidas. E aí decora agora. Eu tenho que saber o artigo 74, eu tenho que saber o artigo 76, eu tenho que saber o artigo 88, eu tenho que saber o artigo 89. André, quais são as medidas que evitam a imposição de uma pena? Quais são as medidas? 74 e 76, que é a chamada composição civil dos danos, composição dos danos civis. André, o que é composição dos danos civis? É um acordo, cara, entre o autor do fato e a vítima. Ah, evita a imposição de pena? É. Imagina você ou você conversando comigo, eu te dou um escracho, te xingo de babaca na frente de todo mundo, é uma injúria, artigo 140 do Código Penal. O crime de injúria, tá, é um crime pequeno, porque quando eu vou no Código Penal, a pena não passa de 2 anos. André, como é que se resolve isso? Na base da porrada ou na base do processo e prendendo o cara? É um crime pequeno. Então vamos tentar fazer o quê? Uma composição dos danos civis. O que é isso? Um acordo entre o autor do fato e a vítima. O xingador e o xingado. Você me deu um tapa na minha cara. É uma lesão corporal leve. Está claro? Uma lesão corporal leve. Autor, você que me estapeou, e eu vítima que levei a bufeta. Ou então, o artigo 76, que é a chamada transação penal. Transação penal. André, o que é transação penal? É um acordo também. É um acordo entre quem? Entre o autor do fato e o Ministério Público. Opa, estou estudando processo penal. Saquei qual é o barato. Como assim, André, que saquei qual é o barato? Na transação penal, é um acordo também. Só que entre o autor e o Ministério Público. Qual é a conclusão que nós chegamos? Se eu estou fazendo um acordo entre o autor e a vítima,
Como é entre o autor e a vítima, é cabível nos crimes de ação penal o quê? Crimes de ação penal privada. Todos os crimes de ação penal privada, cabe um acordo entre o autor e a vítima. E todos os crimes de ação penal pública, vai ser um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. Não é fácil isso? É um acordo. Se for ação penal privada, composição dos danos civis. Se for ação penal pública, transação penal. Quem faz a proposta de transação penal é o Ministério Público. Fácil demais. Professor, eu estou estudando ação penal. Eu sei que existem aquelas ações penais públicas condicionadas à representação. E aí? E nas ações penais públicas condicionadas à representação? Cabe os dois. É molinho? Já entendeu ação penal, já entendeu G-crime. Então são duas medidas despenalizantes. São duas medidas que evitam a imposição de uma pena, que é um acordo entre autor e vítima e o acordo entre autor e Ministério Público. Ponto. Como também o artigo 88, que aí já começa a brincar agora, nesses três aqui agora. André, o que diz o artigo 88 da lei do G-crime? Ele fala, olha, tem um crimezinho pequenininho, que é uma infração de menor potencial ofensivo, que é a chamada lesão corporal leve, como também a lesão corporal culposa. É uma porradinha de leve ou uma porrada sem querer. André, se o cara realizou uma lesão corporal culposa, uma lesão corporal leve, qual é o tipo de ação penal? A lei mudou há já muito tempo. Mas ela fala que os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa serão condicionados à representação. Eu já dou mais uma informação. André, o direito da pessoa a representar, o exercício do direito de representação, que é uma manifestação de querer ver processar alguém. Eu tenho que exercer em quanto tempo? Eu tenho que exercer no prazo de 6 meses, a partir do momento que eu souber quem é o autor do fato, sob pena de decadência. Galera, aqui é 1 hora, eu tenho 15 minutos para falar sobre cada coisa. Eu vou falar sobre um montão de coisas, é só informação até 1 hora. Então eu tenho que saber o que é infração de menor potencial ofensivo, qual a lei e quais as medidas despenalizantes. Eu tento fazer um acordo com essa pessoa. Como é que eu faço um acordo? Hoje, se eu faço um acordo entre autor e vítima, é composição dos danos civis. Entre o autor do fato e o Estado, que é o Ministério Público, transação penal. Proposta de transação penal. Se for uma lesão corporal leve, uma lesão corporal sem querer, culposa, a vítima que levou a porrada tem que representar. André, o que é a representação? Representação é a manifestação, a externalização da minha vontade, no sentido de querer ver processar aquele cara. Então pode acontecer que você que está me vendo, ou você que está me vendo aqui, me dê uma porrada e eu decido não fazer nada. Eu sou meio babaca mesmo, levei um tapa na cara, mas eu mereço, sou meio covardão e vou para minha casa. Agora, se eu quiser acionar você, quiser que você se ferre sendo réu num processo, eu tenho que sair desse estúdio, ir numa delegacia ou no Ministério Público e externalizar a minha vontade de te ferrar. Como é que é o nome dessa externalização? É minha representação. E qual é o prazo que eu tenho para representar? O prazo de 6 meses, quando eu souber quem é o autor do fato. Sob pena de decadência. Se não fizer em 6 meses, decadência. Simples assim. E aí, a Lei Maria da Penha. Professor, fale um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. 2 questões, toda hora essa bagaça cai em prova. Pelo amor de Deus, não é isso. Lei Maria da Penha, eu quero que você saiba, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 coisas, porra. Vai na lei, mas você vai direto na lei. É no ponto, cara. É o que a gente fala no nosso curso aqui. Tu vai no ponto-chave. Tu vai lá no coração do negócio. André, se quer lembrar da Penha, ele vai perguntar o quê? É óbvio que ele vai perguntar essa besteira aqui. Que é o seguinte, André, a Lei Maria da Penha se aplica com relação... É a lei que protege mulher, não é isso? Você tá maluco, não tem nada a ver. Tá claro? É óbvio que a ideia da proteção é a mulher, é óbvio. Mas entenda o contexto da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é violência doméstica contra a mulher. Esquece isso. Aliás, esquece não. Tá muito incompleto. A Lei Maria da Penha, lembre, tá? Você tem que saber isso aqui, ó. André, para aplicar a Lei Maria da Penha, e essas distinções aqui, tem que ser o quê? Olha, tem que ser uma violência doméstica, tem que ser uma violência familiar, ou tem que ser uma violência com relação íntima de afeto. Então, quando eu falo de Lei Maria da Penha, eu tenho 3 vertentes. A violência doméstica, a violência familiar e a violência
no âmbito de uma relação íntima de afeto. E aí lembra das exceções agora. Então você sabe, né, gente? Domiciliar é domicílio, familiar é família. Relação íntima de afeto é a pegação. Já entendeu? Só que a lei ela fala o seguinte, olha, fica atento nos requisitos. Fica atento na exceção. Então ela fala que é uma relação doméstica, ainda que ela seja esporádica. Tá claro? Então pense, por exemplo, quando a pessoa pensa em Lei Maria da Penha, você gosta de falar exceção. Né? Porque o cara vai perguntar o óbvio para você. José da Silva casado com Maria, aplica a Lei Maria da Penha? Se o cara falar que não aplica, ele é débil mental. André, aplica a Lei Maria da Penha para marido e mulher, sim ou não? Eu vou falar, pô, você é retardado. Não é verdade? Agora, eu vou fazer uma pergunta mais chata. José da Silva, que mora no Rio de Janeiro, está recebendo a prima do irmão do cunhado, a prima do cunhado que ele nunca viu na vida, que ela vai passar 2 dias na casa dele. Sendo que ela só está na casa dele por um pedido de um favor do primo do irmão do amigo dele. E está na casa dele. 2 dias só. O primeiro dia eles tomam um café juntos, almoçam juntos, já começam a discutir. No jantar não fala direito, no café da manhã é porrada. E o que ela faz? Ela vai embora. Ela ficou 32 horas na casa desse cara e foi embora, mas apanhou na casa dele. Aplica a Lei Maria da Penha? Aplica, ainda que seja esporádica. Então eu te falo logo no ponto da tua dúvida, que você poderia ficar em dúvida com isso. Outra hipótese, relação familiar. A relação familiar é, ainda que seja por opção, é que a lei fala. André, violência doméstica familiar é família? É, ainda que por opção. Que é, por exemplo, o enteado. André está namorando uma mulher, ela está com 12 filhos. 12 filhas, perdão, filhas, mulher. Qual é o primeiro conselho? Pula fora. Não é isso? Se não pular fora, olha, você não pode bater nem na mulher que está contigo e nem nas 12 filhas dela. Ah, mas não sou minha família. É, mas você optou por ser sua família. Maravilha? E também por relação íntima de afeto. André, eu tô ficando com ela. Aplica ou não aplica? Aplica sim. Ainda que não haja o que, gente? Coabitação. André, tô namorando, tô ficando, é minha namoradinha, sempre que a gente se encontra na night, a gente se pega e ela vai lá pra casa, mas é casa dela, é casa minha. Ah, é até melhor, né? Não vamos pra casa, vamos pro motel. Aplica a Lei Maria da Penha? É uma relação íntima de afeto? É. Aplica a Lei Maria da Penha. Está claro? Lembrando que meu amigo aí tá aqui dentro, aqui agora, aqui, não é isso? Pessoal lá do Júris ADV. Lembrando que tá para vocês disponível, não é isso? Os 10 pontos mais importantes. Entenda, gente, que nós fizemos um apanhado. Nós fomos na tua banca e vimos em todos os concursos o que a banca mais cobra. E pegamos os 10 pontos mais importantes daquilo que ela te cobra, porra. O que ela te cobra? Você vai pegar ali, vê todas as provas dela, todas as matérias, faz uma por uma, né? via programa, e vê o que mais cobra. A tua banca, a banca SESP, ela cobra mais aqueles 10 pontos que estão disponíveis para você, porra. Está claro? André, e para o meu concurso? Exatamente o concurso para o TJ. É igual, só muda um pouco a ordem. Às vezes um pouco mais prisão, menos prisão. Mas é o que ela mais cobra, são os 10 pontos que estão contigo aí. E dentre esses 10, é claro, eu peguei os 4 que mais caem. Maravilha? É óbvio, né, gente? Se está fazendo TJ, vai cair prisão. Né? Mas se estiver fazendo polícia, é muito mais importante prisão, pô. É óbvio, né? O cara não precisa ser muito inteligente para entender isso aqui. Mas beleza, André. Então o que tô falando aqui? Lei Maria da Penha. Se liga que na Lei Maria da Penha não é só a violência física, é a violência psicológica, é a violência moral, é a violência sexual e é a violência patrimonial. 5 violências. Violência física, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência psicológica física. Maravilha? Aí vem a lei. E ela fala o seguinte, ela entendeu, existe uma coisa interessante, que é a chamada, não vou me alongar aqui não, mas cifra negra da criminalidade. A cifra negra da criminalidade, gente, nada mais é do que uma parte da criminalidade que não chega ao conhecimento do Estado. Então eu gosto de tocar teu coração, é se o cara te furtar teu celular na rua. Eu te faço uma perguntinha, se o cara furtar teu celular, você vai pra onde? Você vai pra delegacia ou vai pra loja comprar o celular? Então se você é furtado, cara, na rua, o cara passou, puxou o celular, saiu correndo, você só vai na delegacia se você for muito babaca. Porque você vai ser furtado no celular e vai perder o dia inteiro na mão de um delegado que não está com muita vontade, até porque ele não tem como resolver. Então você vai para a loja comprar um celular logo. Isso é um grande problema. Por quê? Porque quando você vai na delegacia e informar que foi furtado, para o poder público, ali não há furto nenhum.
Então não há necessidade de botar o quê? Não há necessidade de botar a polícia ali, porque ninguém tá furtando ninguém. Isso acontecia muito, gente, no âmbito da violência doméstica dentro de casa. Quando eu falo de mulher, é ainda pior, porque a mulher apanhava e não ia. Porque ela sabia que se ela fosse para a delegacia, era um outro problema. Porque ela ia ser sacaneada na delegacia e quando voltasse em casa, ela apanhava do marido de novo. Viu, minha senhora? Tu apanhou, foi para a delegacia, não deu em nada, então tu vai levar mais porrada agora. Então a lei falou o seguinte, olha, o que falou a lei Maria da Penha? Você tem que decorar agora são os pontos que tem que decorar. Olha, o negócio é o seguinte, esses institutos aqui despenalizantes, esquece na lei Maria da Penha. Esse negócio de transação penal, composição dos danos civis e representação na lesão leve, esquece. Significa dizer que na lei Maria da Penha, a lesão corporal culposa e a lesão leve, a ação penal é pública e incondicionada. Minha senhora, estou falando com você, minha senhora. Se a senhora apanhar do seu marido no âmbito disso aqui, ainda assim nós vamos agir. Sabe por quê? Porque eu tenho que estimular que a senhora tenha a presença do Estado. Então o Supremo Tribunal Federal falou que na violência doméstica a ação penal ela é pública e incondicionada, ainda que a lesão corporal seja leve ou seja culposa. Maravilha? Além disso, né, não se aplica transação penal nem composição dos danos civis, não se aplica isso. E o Supremo Tribunal, o STJ, falou o seguinte, olha, também não se aplica a suspensão condicional do processo. Não dá para explicar isso aqui agora, mas como dá para explicar, quem não entendeu, decora essa porra. Na lei Maria da Penha não cabe nada. Por quê? Para evitar que o vagabundo dê porrada na mulher dele. Então o que não aplica? André, fale mais um detalhe na lei de juizado especial criminal. Lá no juizado especial criminal, eu vou aplicar a formalidade dos atos processuais ou a informalidade? É claro, né, meu amigo? Se o juizado especial criminal está julgando infração de menor potencial ofensivo, a regra é a informalidade. A regra vai ser a oralidade. A regra vai ser a economia processual. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer duas coisas importantíssimas para os senhores. Pelo amor de Deus, não esquece isso. Não esqueça, gente, que lá no juizado especial criminal, se for uma infração de menor potencial ofensivo, o delegado não vai instaurar inquérito policial. Ele vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, que é algo mais simples. Não se instaura inquérito policial quando houver uma infração de menor potencial ofensivo. O que mais, professor, que você tem que dizer? Olha, como lá no GCRIM, é uma informalidade, oralidade, celeridade, economia processual, informalidade. A ideia é que a citação seja apenas o quê? Ou por carta, ou por qualquer meio, inclusive eletrônico. Só não pode uma coisa, citação por edital. Não é cabível citação por edital no juizado especial criminal. Maravilha? Então, André, quais são as características boas do GCRIM? Ó, GCRIM é rapidez, processo rápido, é acordo entre as partes e ponto final, vamos embora para casa. Porque o seu crime foi pequenininho. Então, quais são as características? Lavra-se termo circunstanciado e não instaura inquérito policial. Não é isso? O que mais? Oralidade e informalidade, não cabe citação por edital, não cabe transação penal, não cabe composição civil, elas cabem, né? Transação penal, composição civil dos danos, se for uma lesão corporal culposa, se for uma lesão corporal leve, tem que representar, cabe suspensão condicional do processo, que é o subsídio processual, porque o crime foi leve. Maravilha? E quando eu falo de mulher que tá apanhando, se liga, tá, gente? Quando eu falo mulher, eu tô falando mulher. Tá? Leva a tua prova mulher. Porque já tem a quinta turma do STJ que ele fala que é aplicável a lei Maria da Penha para pessoas trans. André, e o homem que é trans? Que não sei se é homem, é trans, não interessa. Aplica. Tá claro? O Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul e a sexta turma do STJ vem falando o seguinte, olha, é possível a aplicabilidade da lei Maria da Penha em casais homoafetivos masculinos. É possível aplicar a lei Maria da Penha para homem? Não. Mas é possível aplicar a lei Maria da Penha em casais homoafetivos masculinos? Sim, desde que a vítima esteja em situação de vulnerabilidade. André, o que é situação de vulnerabilidade? Não sei, um é vulnerável. Vulnerável em que sentido? Físico, psicológico, moral, sexual, patrimonial.
Maravilha? Teoria dos princípios, Humberto Ávila, tem que ver no caso concreto. No caso concreto eu vou ver se aplica ou não. Mas André, qual é a ideia da Lei Maria da Penha? Primeiro, Lei 9.099, esquece. Lesão leve condicionada à representação, esquece. Lá na delegacia, não é isso? Vai lavrar termo circunstanciado ou instauração de inquérito policial? Instauração de inquérito policial. Em delegacias comuns ou delegacia especializada? Delegacia especializada. Maravilha? Outras duas questõezinhas que caem toda hora, o tempo todo, sem parar, é irritante como cai. Que é o seguinte, galera, já vou entrar no júri já, senão não consigo falar nada. Que é o seguinte, é tanta coisa. Engraçado, se eu não tô fazendo prova, fica agoniado, imagine vocês. O cara tá nessa quarentena, em casa tranquilão, vê só essa aula e não sai loucamente para estudar isso tudo, o cara, pra mim, tá em outro planeta. Tá o cara que não acorda de manhã, 6 da manhã, já desesperado, já xingando o vizinho, estudando. É agora que faz a diferença. Beleza? Meu grupo fechado, a gente estuda todo dia. Eu mando material para eles todo dia. Olha, vou fazer a live hoje à noite sobre isso. Toma aqui o resumo, toma 4 questões aqui, toma a resolução e na live a gente só tira as dúvidas. Todo dia. Maravilha? Se tá de bobeira aí, me manda mensagem. Me manda, inclusive, um WhatsApp, se quiser, tá? Rio de Janeiro, tô no Rio de Janeiro aqui. E aqui, né? Bom. 21 98806 1122. Tem todos os canais possíveis, tá? Não tire dúvida comigo pessoalmente, eu vou botar você nos meus 10 grupos. Eu tenho 10 grupos abertos e um grupo fechado. Tá claro? A galera do grupo fechado, ou tá no grupo fechado, tá no Telegram. Fechado. Deu pra sentir, a galera diferenciada. Maravilha? Ou então no grupo aberto, entra no meu grupo aberto. Tá? Mandou mensagem, ou então manda direct pelo Instagram. Entra no Instagram, curte lá no Instagram, me manda um direct, tá claro? É Prof. André Queiroz, sem ponto, sem nada, Prof. André Queiroz direto. Tem o meu Prof. André Queiroz, que é o grupo fechado, da live do pessoal fechado. Mas eu faço muito aberto, todo dia tô fazendo uma live, dia sim, dia não, tô fazendo uma live aberta. Maravilha? Pra gente seguir no nosso estudo. Mas não tá nada essa aula aqui, às vezes o cara tá até voando nisso aqui, a letra é meio doida, não é isso? Mas, porra, é conteúdo, cara. Não existe fórmula mágica, tá? Você tem a direção dos pontos mais cobrados, isso não é fórmula, isso é fato. E, estatisticamente, quais são os pontos que a SESP mais cobra? Tá aí pra você, porra. Então, se eu tiver que escolher um assunto a estudar, estudo o principal, qual é? Procedimentos. O que ele mais cobra na prova da SESP pro TJ? Procedimentos. O que ela mais cobra na prova da polícia? Prisão e inquérito policial. E o terceiro é procedimentos. Quais os procedimentos que mais caem? O rito ordinário sumário, que é o comum, e os especiais. Tá, classe bem que o GCRIM falam que é comum. Mas é o rito do GCRIM e do júri, que a gente vai começar a falar agora. E tô te falando que tem até lei no estado do Rio de Janeiro agora, onde a cobrança é obrigatória da Lei Maria da Penha. Inclusive, a pessoa que é réu em processo condenado de violência doméstica, estão querendo que ele tenha impedimento para fazer concurso público. Por que eu tô falando isso? Porque a Lei Maria da Penha é altamente importante. Então você tem que saber isso aqui. Quem tem que saber a Lei Maria da Penha? Não se aplica GCRIM. Não é isso que é mais? A ação penal é pública incondicional se a lesão for leve. Não se aplica a suspensão condicional do processo. Não lavra termo circunstanciado, mas instaura-se inquérito policial. Que é mais agora? Isso cai toda hora, porra. André, se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, não esquece isso, pelo amor de Deus. Toda prova ele pergunta essa maldição. Porra, decora. André, eu levei porrada e vou na delegacia. Se eu for na delegacia e representar, o delegado pode instaurar inquérito? Pode. André, se eu me arrepender, eu posso me retratar? Pode. André, agora anote essa porra. Até quando eu posso me arrepender e me retratar da minha representação? Eu tomei um tapa na cara, tomei um chute no rabo e fui na delegacia. Senhor delegado, tomei um chute no rabo, quero representar contra o José da Silva. É uma condição de procedibilidade. Condição objetiva de procedibilidade. Condição especial. E eu te faço a pergunta, se eu me arrepender, posso me arrepender até quando? Anote, posso me arrepender até o oferecimento da denúncia. Enquanto o promotor não oferecer a denúncia, eu posso me arrepender e me retratar. Para quais os crimes? Todos, menos na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha eu quero que você lembre de duas coisas agora. André, a mulher apanhou.
Ela foi, por exemplo, injuriada. O marido chegou e falou que ela não vale porra nenhuma. Ela tem que representar? Tem. Olha, a senhora é minha esposa, mas a senhora não vale nada. A senhora é uma branca desgraçada, uma prostituta maldita, uma macumbeira. É uma ação penal pública condicionada à representação. E ela vai lá e representa. Olha, senhor delegado, estou aqui porque meu marido falou que eu sou uma macumbeira do inferno. Representou. Ela vai para casa. Aí o marido chega para ela e fala, desculpe, você não é macumbeira do inferno, não. Você é macumbeira de Deus. Deus está contigo, meu amor. É mesmo, meu amor. Vamos dar uma transadinha? Vamos embora. Aí os dois transam, ela se arrepende. Caramba, ele me chamou de macumbeira do inferno porque ele estava só puto. Mas agora ele me falou que ele é macumbeira do céu. E ela vai para a delegacia. Senhor delegado, estou aqui querendo me retratar. Estou arrependida de ter feito isso contra o meu namorado, meu marido, papapá. Duas coisas para saber agora. Primeira, ela pode se arrepender e se retratar, não até o oferecimento, mas até o recebimento da denúncia. André, qualquer crime, eu posso me retratar até o oferecimento da denúncia. E na Lei Maria da Penha, ela pode se retratar até o recebimento da denúncia. Tem momentos diferentes, mas decora. E segundo, o mais importante, se a mulher quiser se retratar porque o marido deu-lhe uma escrachada, se ela for na delegacia e quiser se retratar, ela não vai conseguir. Porque o artigo 16 da Lei Maria da Penha fala que ela só pode se retratar em audiência especialmente designada pelo juiz. Maravilha? Esses são os pontos mais importantes. E por último, galera, dá uma lida hoje, agora, terminou a aula. Você vê que você vai ter aula do Arthur Damasceno ou do Alexandre Prado, não sei. Né? Você vai, fácil, ó, o 11:22. Esqueci o artigo. Porra, tá mal, hein? 11:22. 11:22. É até o final do meu telefone, né? 98806 11:22. Você vai lembrar do 11 e do 22. O 11, gente, ele fala das medidas policiais de urgência. O que a delegada deve fazer quando a mulher apanha 3 da manhã? Vai lá no 11. E 48 horas, o juiz já entreguei o ouro. O juiz vai fazer as medidas protetivas de urgência em 48 horas. São as medidas judiciais, medidas protetivas de urgência. Fica atento, não vai dar tempo de falar, já todo errado já no tempo. É cabível prisão cautelar quando o agressor, depois de ser imposto uma medida protetiva de urgência, ele a descumpre. Se esqueceu na hora da prova, lembra do dado Dolabella. Peço desculpa se alguém conhece o dado Dolabella. Lembra do dado Dolabella com a Luana Piovani. Não estou falando deles, estou te ajudando para lembrar. O dado Dolabella, não sei o que ele fez com a Luana Piovani, ela ficou pé da vida e foi na delegacia. Representou ou fez uma notícia crime com o dado Dolabella. O juiz foi e adotou as medidas protetivas de urgência. Quais são as medidas protetivas de urgência? Olha lá o 22. Uma delas é a proibição de contato com a vítima ou de aproximação máxima mínima entre a agredida. E o juiz fez o quê? Determinou a medida protetiva de não ficar a 200 metros dela. Ela foi pro camarote da Brahma, no Sambódromo, e ele foi também. O camarote é gigante, fica um no canto e no outro, um repórter malandro deu uma fita métrica na mão dele. Ele, né? Ó. Zé Mané deu na mão e abriu a fita métrica. Aqui é a fita métrica aqui. O cara foi lá e tirou e botou na capa do Globo. O juiz, que tem olho, viu a reportagem do carnaval e determinou a prisão dele. Quer dizer que eu mandei ficar 200 metros, ele fica debochando com a fita métrica? Prisão cautelar. Rapidinho ele, né, encolheu a fita métrica e voltou para casa, tranquilão. Tá claro? Beleza? Então eu tenho essas medidas aqui importantes, muito importantes, tá? Então se liga, o pessoal da polícia do TJ, se cair prisão cautelar, se liga que eu tenho todos os requisitos da prisão cautelar, mas se ele descumprir a medida protetiva de urgência. Se liga no pacote anticrime, que o pacote anticrime ele fala que se o cara, olha que bacana, se ele integrar uma organização criminosa, mas se ele demonstrar que ele tem ligação com a organização ainda, não cabe liberdade provisória. O cara vai ser mantido preso cautelarmente. Eu não sei se o Supremo vai declarar isso inconstitucional, não me interessa isso. Decora as 4 coisas que o ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia. Juiz das garantias, o juiz estar impedido de julgar quando a prova é ilícita,
Tá claro? Arquivamento de inquérito policial determinado ou ordenado pelo Ministério Público e audiência de custódia, que tem que ser marcada em 24 horas. Isso quando a lei foi publicada, eu falei, vai dar uma merda, mas gigante essas coisas aí. Juiz das Garantias vai dar uma merda louca no Brasil. As pessoas estão preocupadas com o coronavírus, não é isso? Ah, o coronavírus. Estou esquecendo do desemprego, depois primeiro vai vir o desemprego. Depois vai vir o quê? O problema da economia. E depois vai vir o quê? O problema da criminalidade. O cara fica desempregado, aí deixa de comer, fica puto, aí depois mata. E o vírus? O vírus matou. Mataram 15. Que desgraça. É isso? E vai morrer mais uns 10 milhões. Gente, 63 mil pessoas são mortas de forma violenta, sem ser acidente de trânsito, por ano. E ninguém fala nada. 63 mil pessoas têm mortes violentas, criminosas por ano no Brasil só. E a Organização Mundial de Saúde não fala nada, tá tudo certo. O Brasil tá todo mundo se matando, mas tá tudo certo. O negócio é o vírus, fica todo mundo em casa. Não sou contra nem a favor não, mas só para você pensar. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou mudar a parada agora. Vou mudar agora para um crime capital agora, que é o Tribunal do Júri. Eu vou dar um macetinho bom para vocês aqui. Tribunal do Júri, galera. Por que eu estou falando Tribunal do Júri? Porque o Tribunal do Júri também tem definição na Constituição, artigo 5º, inciso 38. A nossa Constituição é até um requisito religioso na nossa Constituição, que ela entendeu que o crime doloso contra a vida, como é um crime capital, a pessoa passa a ter um direito fundamental de ser julgado pelos seus pares, por integrantes da sociedade a qual ele faz parte. Tá claro? Então, pra galera, talvez pro pessoal de analista do TJ vai cair, mas pra técnico não. Então não precisa ficar. E pra polícia pra cacete. Que é o seguinte: quais são os crimes dolosos contra a vida? Tá? Então é só você pensar no tempo, tá, gente? André, quais são os crimes dolosos contra a vida? André, o que é a vida? Você pode dizer o que é a vida, André? Eu falo assim, olha, cara, eu não sei direito o que é a vida, não. Mas eu sei que ela tem um começo, um fim e uma coisa importante. Tá claro? Então eu sei que eu tenho a concepção e eu tenho a morte. Isso aí eu acho que ninguém vai me contradizer, não. Discordo! Acho que não. Tá claro? A vida começa com a concepção e com a morte. E tem uma coisa que é um marco aqui pro direito penal, que é quando você pula pra fora. Você tá quietinho, tranquilão, não é isso? E você tem o parto. Então a vida são 3 momentos. Né? Qual é o primeiro momento? Quando o teu pai fala com a tua mãe. Não é isso? Teu pai conversa com a tua mãe, eles pegam um vinhozinho, eles vão lá na paradinha. André, o que é essa paradinha? Essa paradinha é concepção. Teve a concepção. Tá aí você agora. Você é um ovo ou zigoto. E você vai começar a se multiplicar. Começa a vir bracinho, cabecear. Tranquilão. Parto. André, tô no parto. E agora? E agora, meu amigo? Vive a vida. Não é isso? Já começa na merda, não é isso? Você já nasce já com dor. Não é isso? Porque você começa a respirar, os teus pulmões, não é isso? Abrem, isso aqui deve ser uma dor louca, por isso você chora. Não é isso? Você não respira pelos pulmões, você respira pelo teu cordão umbilical. Não é isso? Quem te alimenta, te respira é a tua mãe. Não é isso? Quando você sai, tá vindo pra esse mundo de merda, já começa com dor já. Você respira e tá com dor. Tanto que se você não respirar, não chorar, não tá respirando. E o médico vai lá e dá um tapa na bunda pra pegar o teu sistema, né? Sistema nervoso. Ativar o teu sistema nervoso central. Respira, rapaz! Por que eu tô falando isso? Porque os crimes dolosos contra a vida só são 4. E é só lembrar disso aqui, cara. Se o parto não começou, só pode ser aborto. Se for a morte durante o parto ou logo após, é infanticídio. Se for qualquer momento antes da morte, é crime de homicídio. Tá claro? Simples assim. E tem também a possibilidade de eu induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. Que é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Que agora mudou. É induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e também a automutilação. Acabou. Nesses crimes aqui, eu vou julgar no Tribunal do Júri. E o que é um ponto importante? E agora vamos entrar lá no ponto logo, que é o seguinte. Também tá boa. Tá? O que é, gente? Lá no Tribunal do Júri, eu tenho 2 fases de julgamento. Você tem que entender que o julgamento no Tribunal do Júri, ele é bifásico. E a Constituição falou o seguinte, quais são as características do júri? Olha, cara, características do júri eu tenho SV, SV, PD. Não esquece isso. Júri é o que, André? SV, SV, PD. SV, SV, PD. Tá claro? O
que é SVPD? Sigilo das votações, soberania dos vereditos, plenitude de defesa. Primeiro passo é decorar. Isso não dá pra gente conversar sem você ter isso na mente. E depois entender que bagaça é essa. Então fica atento, duas coisas. André, o que é esse quarto aqui? Olha, eu já falei que o Tribunal do Júri, ele julga os crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Antes de nascer, durante o nascimento e um pouco antes da morte. Uma vez o aluno até perguntou, né? André, o direito penal ele protege depois da morte? Com certeza. Tá claro? Tem o crime de vilipêndio de cadáver, ocultação de cadáver, não é isso? Perturbação de cerimônia religiosa. Quem tiver curiosidade, a partir do artigo 208 do Código Penal. Mas parei, porque é TJ, eu estou tão preocupado com o direito penal hoje, pelo menos, não é isso? Nos meus grupos lá é a galera do TJ e da polícia. É ponto por ponto no teu edital. Tá? Ponto por ponto. É só conversar comigo lá que a gente faz um troço bacana para todo mundo. Se todo mundo vier, todo mundo passa. Não sei se vai ter vaga para todo mundo, mas todo mundo passa. Maravilha? Por que isso? Crimes contra a vida. Então significa dizer, gente, que não são todos os crimes contra a vida, mas só os crimes dolosos. Significa dizer que o Tribunal do Júri não julga os crimes culposos. Então são os crimes dolosos, que sejam consumados ou sejam o quê? Tentados, desde que seja doloso. Até porque não cabe tentativa em crime culposo, claro. Então o Tribunal do Júri ele julga os crimes dolosos, não julga os culposos, e eles podem ser consumados ou ainda assim o quê? Tentados. E por último, galera, o Tribunal do Júri tem competência mínima. O que é isso? Lei infraconstitucional não pode diminuir a competência do júri, mas ela pode ampliar. Uma lei infraconstitucional, ela pode restringir a competência do júri? Não. André, a partir de agora, o Tribunal do Júri vai julgar homicídio, aborto e infanticídio. O induzimento ao suicídio, não. Essa lei é inconstitucional. Mas a lei infraconstitucional, ela pode ampliar a competência do júri? Pode. Então o Tribunal do Júri pode julgar homicídio, infanticídio, aborto, o induzimento ao suicídio e outros crimes, sem problema nenhum. Tanto que já existe. O Tribunal do Júri julga todos os crimes que lhe sejam o quê, gente? Conexos. Não esquece isso. Isso cai toda hora, pelo amor de Deus. Não julga crimes culposos, julga só crimes dolosos, que sejam consumados ou tentados, e todos os crimes que lhe sejam conexos. Mas só os conexos? Hoje sim. Mas pode ser qualquer outros crimes? Pode. Tá claro? Só não pode restringir, mas pode ampliar. Para fechar, sigilo das votações, soberania dos vereditos e plenitude de defesa. André, o que significa isso? O que significa sigilo nas votações? Gente, tem algumas decorrências só para você entender. O que pior que ele poderia falar? Quando a pessoa fala sigilo das votações, quando você lê a lei, a partir do artigo... Tribunal do Júri começa no artigo 406, tá? André, eu quero pegar o código lá. Artigo 406 até o artigo 492. Outra coisa que eu tenho pessoal do grupo fechado e tô abrindo para vocês também, aquele pessoal da Folha Dirigida. Tá? Eu peguei todo o programa do TJ, separei no Excel por pontos e colocando os artigos que você tem que ler. Ponto 1, artigo tal, tá? Fiz tudo para você. Só para você, não conta para ninguém não. Pode contar. Tá claro? Só um iniciozinho para você, para ver o que vocês vão ter comigo, quem vier comigo. Vai no Instagram, manda o direct e a gente conversa lá. Maravilha? Tem o nosso curso aqui, que entregou os 10 pontos principais. Imagina o que a gente tá preparando para vocês, cara. Tá claro? Imagina isso, com uma horinha já faz essa desgraça aqui, imagine gravando na boa. Dando exercício, resolvendo questão, falando. Imagina o que é essa parada. Tá? É para passar. Tá? Nada a ver com curso nenhum, não. É pra passar no sentido que você tem que ser aprovado. Melhor, né? Tá claro? Tá na minha hora? Como é que tá? Falta 15 minutos. Ah, isso aí. Eu só sai daqui 8h30 hoje. Avisa lá que eu vou. Só sai daqui 9 e pouco. Tá claro? Ó, na minha hora aqui. Ó. Beleza? André, então, pra fechar, que é o seguinte. André, o Tribunal do Júri só vai julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, o que significa dizer? Eu tenho um processo que é bifásico. O que é o processo bifásico, André? Significa dizer que essa primeira fase aqui é o chamado juízo de admissibilidade. Ou então juízo de preliberdade.
prelibação. Juízo de prelibação. Ou então caiu um troço meio esquisito que é o chamado iudício accusationes. Acho que é com 2 6. Iudício accusationes. André, júri cai o que pra mim? Primeiro, sem conversa. Ele é bifásico. Se ele é bifásico, ele tem 2 fases. Mas o que vai te cair? Vou até botar em vermelho. Eu tenho 2 fases aqui. Significa dizer que aqui vai ser julgado por um juiz singular, juiz técnico. Ele é juiz mesmo, togadão. E aqui, na segunda fase, é que vai ser o julgamento em plenário. O que é julgamento em plenário? É o juízo de delibação. Ou então, iudício causae. Iudício causae, juízo de delibação, julgamento em plenário. Aqui ele vai ser julgado, gente, tanto por um juiz presidente como um conselho de sentença. Conselho de sentença composto por quê, gente? Por 7 jurados. 7 jurados. Como é que eu escolho esses 7 jurados? Anualmente, tem uma lista de jurados, em até 1.800 jurados. Você se habilita como jurado para o julgamento, que vai ser daqui a 6 meses, 8 meses, 4 meses. É marcado, são chamados 25 jurados para comparecer daqui a 4 meses. Ó, você vai receber tua cartinha. Eu vou chamar 25 pessoas para o julgamento daqui a 4 meses, 5 meses, 3 meses, depende do procedimento do júri. No dia do julgamento, desses 25, tem que aparecer pelo menos 15. Pode aparecer os 25, mas tem que aparecer pelo menos 15 no dia. Eu boto toda essa galera na urna e vou sorteando, puxando um por um. No que eu sorteio um, que eu vou ter que chegar a 7, evidentemente, puxo um. Qual é o seu nome? O que você faz? Aliás, o cara pergunta qual é o seu nome e idade. Depende do juiz, inclusive. Não é isso? O que acontece? Ele pergunta para a acusação se aceita ou recusa. Aceito. E a defesa? Aceito. Quero que vocês entendam que tanto o Ministério Público quanto a defesa, ele pode ter 3 recusas. Isso cai muito em prova. André, o Ministério Público pode recusar quantos jurados? Quantos ele quiser. Desde que haja motivação. Mas o promotor e a defesa podem ter 3 recusas imotivadas. Maravilha? Isso cai muito em prova. André, quanto que o juiz chama para julgamento em plenário? 25. No dia tem que aparecer quanto? Pelo menos 15. E eu boto tudo na urna, chamo o meirinho e vai puxando. Aí chama a pessoa. Qual o seu nome? Qual a idade? MP, por gentileza, manifeste. Eu, normalmente, quando eu estou nesse julgamento plenário, eu pergunto o que a pessoa faz, onde que ela mora, eu encho o saco. Eu fico perturbado desde o começo. O perfil do jurado vai ser muito importante para mim. Tá claro? Ainda vou ter coragem de perguntar orientação sexual e religião. Eu ainda não tenho essa coragem ainda. Qual a sua orientação sexual? Tá claro? Por que isso, André? O senhor Não, rapaz. Lembra que eu falei aqui? Já apaguei. Não confunda a ampla defesa. Sei que eu falei pra você? SV, SVPD. Sigilo nas votações, soberania dos vereditos, plenitude de defesa. No júri vigora a plenitude de defesa. E em todos os outros processos, ampla defesa. André, qual é a diferença de plenitude de defesa? Uma vez a aluno falou assim, professor, é a mesma coisa, né? Eu falei, pô, cara, você só pode estar me ofendendo a minha inteligência. Você pode falar o que você quiser, só não pode falar que é a mesma coisa, né? Você pode achar que ampla defesa é a mesma coisa que plenitude de defesa. Igual você não pode achar. Que uma vez eu fui comprar um mate, muito tempo atrás, que ele falou, me dá um mate light. Aí o cara me trouxe um mate diet. Cara, você trouxe diet. O cara assim, não, doutor, é a mesma coisa. Eu falei, olha só, eu não sei a diferença, agora a mesma coisa não. Uma é light e outra diet. Qual a diferença? Não sei, mas não fala que é a mesma coisa. Isso ofende a lógica do indivíduo. Não é verdade? Ah, André, pra mim, homem Tamigretti é igual. Cara, não tô dizendo se é melhor ou pior, mas falar que é igual tá com um problema seríssimo na tua vida. Não, pra mim é a mesma coisa. Porra! Não, professor, então o senhor é preconceituoso? Não, rapaz, pelo contrário, eu sou lógico. Não é a mesma coisa. É melhor ou pior? Não sei. Por que eu tô falando isso? Porque qual é a diferença da plenitude de defesa para ampla defesa? Que é uma prova dessa aí da CESP.
A ampla defesa, gente, que é um princípio constitucional, o réu pode se defender no processo penal de todas as formas permitidas na lei. Está claro? E a plenitude de defesa? Como os jurados eles são leigos, são pessoas do povo, eu vou defender o meu cliente de todas as formas admitidas na lei ou não. Posso inclusive utilizar questões religiosas, questões sentimentais, sexuais, patrimoniais e espirituais. Isso é muito importante, isso que o cara pergunta em prova direta. Pra você ter uma ideia, gente, essa questão foi objeto da segunda fase da magistratura do Rio Grande do Sul. Perguntava se o juiz, presidente do Tribunal do Júri, poderia aceitar uma carta psicografada do Chico Xavier da vítima morta perdoando o réu. Olha que viagem. Pergunta o cara fez na prova oral. Doutor, o senhor é presidente do Tribunal do Júri. Tem 7 jurados ali. O advogado, ele acosta no processo uma carta psicografada. Eu sou assassino desse cara aqui, que já foi pro além, não é isso? Eu vou no Chico Xavier, bota a boinazinha dele, mão na cabecinha. Olha, você matou quem? André Queiroz? Olha, o André Queiroz está aqui dizendo que você que perdoa. E eu pego a carta do Chico Xavier e acosto no processo. Tá entendendo? Aceita ou não aceita? No júri, aceita. Deve ser aceita por quê? Porque é o princípio da ampla, da plenitude e não ampla defesa. Está claro? Aí eu pergunto para essa pessoa, vem cá, qual é a sua orientação sexual? Sou hétero, homo, trans, cis, misto, plus, max. A senhora é adepta de qual religião? Sou católico ortodoxa. Tira essa porra. Recusa. Essa mulher não quero não. Doutor, eu sou espírita. O quê? Te amo. Tá ali. Só para entender a plenitude de defesa. Beleza? Mas o mais importante, André, esse cara vai ser julgado em plenário? Vai ou não vai? Vai. Então o juiz, ele só vai deixar passar para cá o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Então tem o primeiro julgamento que é para o juiz técnico e só vai deixar ser julgado em plenário os crimes dolosos contra a vida. É o filtro que o juiz vai fazer. E que filtro é esse, André? Esse filtro, ele vai tomar 4 decisões. 1, 2, 3, 4. E aqui, como agora já estou no resumão já estou estourando, já estão me olhando cara feia, que é o seguinte, o juiz pode tomar 4 decisões. Ele pode tomar a decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Acabou. Você vai entender agora. Quem está estudando comigo já sabe muito bem qual é o cerne disso aqui. Então, André, veja bem, isso aqui está onde, André? Isso aqui está aqui, ó. Eu vou ter o primeiro julgamento técnico e o juiz vai tomar uma decisão. Ele só vai deixar passar para cá os crimes dolosos contra a vida. E o juiz toma uma decisão. E que decisão é essa? A decisão envolve, gente, a justa causa. Professor, o que é a justa causa? Tá ruim para você. Isso é o cerne do processo penal. São indícios de autoria, gente, e prova da existência do crime. Tá claro? Se houver indícios de autoria e prova de que houve um crime, o juiz vai ter que decidir. Quando eu falo indício de autoria e prova da existência do crime, é óbvio que crime eu tô falando o quê? Crime doloso contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. E automutilação agora. Agora se liga agora. E se liga no recurso. O recurso, então, é uma coisa ridiculamente fácil. Sabe por quê? André, no meu concurso do TJ também cai recurso. E quais são os recursos cabíveis? Olha que coisa ridícula agora. Você nunca mais vai esquecer. Agora você vai ficar boladão comigo. Quais são os recursos cabíveis? Meu amigo, se o juiz ele der uma sentença, qual é o recurso cabível? De sentença, o recurso cabível é uma apelação. André, e se o juiz tomar uma decisão interlocutória? Se o juiz der uma decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? É o chamado recurso em sentido estrito, que é o rese. Onde é que está esse, professor? Apelação 593 e rese 581. Mas por que você está falando isso? Eu estou te falando que dessas decisões também cabe isso. E olha que coisa ridícula agora que eu vou te falar agora. Qual é o recurso cabível dessas decisões? Para saber isso, basta que você seja alfabetizado. Você não precisa saber uma coisa agora de processo penal, basta ser alfabetizado. E alfabetizado, primeiro grau só.
Eu só quero que você saiba a diferença de consoante e vogal, só isso. Porque se o cara der uma decisão de pronúncia, você não sabe nem o que é pronúncia. Mas ela começa com P. Se P é consoante, qual é o recurso cabível? É com R, recurso em sentido estrito. Se o cara impronuncia, você não sabe nem o que é, mas é vogal. Se ele pronuncia, cabe recurso de apelação. Se o cara desclassifica, eu não sei nem o que é, mas é consoante. Então vai caber recurso em sentido estrito. E por último, a absolvição sumária vai caber a apelação. Olha que maravilha, olha coisa linda isso. Tem que ter um cara para te ajudar. Imagine quanto de vezes de livro, de papirada que tu tá lendo aí, não é isso? Só com essa bagaça aqui, que eu tô inclusive na frente, enchendo teu saco aqui. Maravilha? Agora eu preciso saber o que é. Olha como é que é fácil. Tudo é justa causa. Se o juiz achar que tem justa causa, se o juiz achar que existem indícios de autoria e prova da existência do crime contra ele, ele pronuncia. Então ele vai ser pronunciado quando o juiz achar que tem justa causa contra ele. Bom, parece que foi ele. Vai para plenário. Pronúncia, ele vai ser julgado em plenário. Tá claro? Agora, pode ser que faltam provas. Pode ser que faltam provas. O promotor denuncia, tem essa primeira fase aqui, o MP tenta provar, mas não conseguiu demonstrar o mínimo de provas contra ele. Tem até o cadáver, foi até um homicídio, foi até aborto, tem até o feto lá, não é isso? Mas não dá pra provar que foi o André Queiroz que fez isso. O que o juiz faz? Se não tiver justa causa, ele faz a impronúncia. E se eu ficar puto com essa impronúncia? Recurso em sentido estrito. O que é importante? Na impronúncia, faltam provas. O que significa dizer? André, se o cara for impronunciado, no futuro ele pode ser pronunciado? Pode, se surgirem provas novas. Então a impronúncia, ela não faz coisa julgada material, ela só faz coisa julgada formal. Faço muito isso assim com meus clientes. Olha, você foi impronunciado. Porra, obrigado. Mas porra, tu falou que foi você. Tá claro? Tu começa conversando com o cara, tu matou ou não matou? Eu falei, porra, doutor, matei mesmo. E a gente consegue fazer um trabalho legal, o cara é impronunciado. Porque o promotor não conseguiu provar de forma cabal. Aí ele é impronunciado. Puto da vida. Extrai copo do delegado de polícia. Ele fala, e aí, doutor, tá beleza? Beleza agora. Tá claro? Que vai continuar investigando. Porque o dia que surgirem novas provas, você pode ser pronunciado de novo. Beleza? Tranquilo? Agora, pode haver a desclassificação. André, a desclassificação tem provas contra ele, sim ou não? Tem. Só que é para um outro crime. Na verdade, a desclassificação, existem provas contra ele, só que é de outro crime. Não é um crime de homicídio tentado, é de lesão corporal. Não é um crime de homicídio consumado, mas de lesão corporal seguida de morte. Não é crime de homicídio, mas é crime de latrocínio, que é crime contra o patrimônio. Não é crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Ele suicidou, não é isso? Foi uma injúria que ele fez apenas. Ele xingou o cara e o cara se matou. Foi só injúria, não instiguei o cara a se matar. Quero que você entenda que na desclassificação há provas, só que há provas de um outro crime. E por último, a absolvição sumária. Na absolvição sumária, tem provas sim, só que provas da sua o quê? Provas da sua inocência. Significa dizer que se o cara for absolvido sumariamente, vai fazer coisa julgada formal ou coisa julgada material? Coisa julgada material. Então, André, se o cara for impronunciado, tá preso ou solto? Tá solto. Tá na merda ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Pode dar merda no futuro? Pode surgir novas provas. Não, André, o cara foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio e o juiz ele tem certeza que não foi ele. Ou então tem certeza que foi ele, mas matou em legítima defesa. Aí ele vai ser absolvido sumariamente. Tá de boa? Tá. Vai ficar na merda quando? Não mais. A não ser, evidentemente, que o MP apele. Aí é claro. Beleza? Só com isso dá pra você matar muita coisa na prova já. Tá? Eu peço uma atenção boa pra você que tá em moda agora essa questãozinha, que são chamados que é o desaforamento. O desaforamento, tá? Ele acontece no artigo 427, tá?
O juiz, quando ele pronuncia, ele tem que marcar um julgamento em até 6 meses. Só que se o juiz estiver marcando, mas tá muita gente se matando nessa comarca, e ele tiver que marcar por um prazo